Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 457 do livro Ao Pé da Cruz, As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estamos no capítulo 9, seção 3. O efeito real da compaixão. Agora estamos em condições de perguntar-nos, em terceiro lugar, qual o efeito real da compaixão de Maria. Podemos classificá-lo em 3 categorias. Enquanto a compaixão era parte da paixão, enquanto lhe convinha por causa de seu ofício na igreja, e no tocante à sua cooperação na obra de redenção. Mas, conquanto essas 3 coisas possam ser concebidas separadamente, estão na realidade tão interligadas que, se as classificamos em separado, corremos o risco de cair em alguma repetição, risco que, contudo, por questão de clareza, vale a pena correr. Então são 3 categorias, né? Enquanto a compaixão foi parte da paixão, no tocante à sua cooperação na obra da redenção, e enquanto lhe convinha por causa do seu ofício na igreja, né? O padre Faber vai analisar esses 3 aspectos. Por ser parte da paixão de Nosso Senhor, a compaixão de Maria compartilhou o efeito que essa paixão produziu. No mesmo sentido, ainda que, é claro, em grau muito menor, em que o abandono do Pai contribuiu para a produção dos resultados da paixão. Essa é cooperação apenas material, mas de fato serve para mostrar-nos a realidade da compaixão e a existência do propósito de torná-la parte do plano divino. Seus efeitos sobre nosso Santíssimo Senhor foram tão terríveis que parece que a agonia causada a ele poderia pôr fim à sua vida, se sua divindade não o tivesse miraculosamente sustentado para poder sofrer mais. Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que, quando Jesus viu a amargura de sua dor, foi tão afetado que se tornou relativamente insensível à dor de todos os seus sofrimentos, por causa da dor maior que a visão de seu sofrimento lhe causava, seu sofrimento de Maria, né? A dor de todos os seus ferimentos, né? Por causa da dor maior que a visão de seu sofrimento de Maria lhe causava. São Bernardo chamou a essa visão da aflição dela, abre aspas, uma inexplicável aflição e uma inefável reciprocidade do amor santo, fecha aspas. Assim, a compaixão foi não só intrinsecamente parte da paixão, mas está entre seus elementos principais e mais eficazes. Além disso, suas dores de Maria, depois do abandono do Pai, aproximavam-se de uma satisfação da sede de sofrimento que o imenso amor de Jesus ainda sentia, mesmo quando já estava pendurado na cruz, e esta era uma das suas funções mais notáveis. Tudo isso é muito óbvio. Mesmo assim, dificilmente fazemos justiças
Justiça, as dores de Nossa Senhora, como divino mistério, por causa de nosso hábito de considerá-las exclusivamente como dores suas, e não como dores suas, em letra maiúscula também. E talvez mais suas que suas, suas em letra maiúscula, suas em letra minúscula. Mais de Nosso Senhor do que de Nossa Senhora. Já expressamos nossa dúvida quanto a se podemos, sem perigo de imprecisões e de equívocos, separar dos mistérios de Nosso Senhor os mistérios de Nossa Senhora. Pois o espírito geral da narrativa dos evangelhos, bem como a ação aparente da grande lei da encarnação, parece trazer Jesus e Maria sempre juntos e fazê-los inseparáveis. Agora, se a separamos dele, ou se a contemplamos por um momento como separada dele e como possuidora de coisas independentemente dele, corremos dois riscos. Ou nos desviamos do ponto de vista dos grandes santos e dos grandes doutores da Igreja, porque teremos feito de Maria, em nossa mente, uma espécie de santo gigantesco, em vez de a Mãe Divina, abre aspas, mulher vestida do sol, fecha aspas, do Apocalipse, e assim considerando-a sozinha, não ousamos usar as palavras quase divinas que são comuns aos santos. Ou a autoridade dos santos nos obriga a usar sua linguagem e nos força a aceitar suas crenças sem compreendê-las, e por isso podemos atribuir a Nossa Senhora o que só pertence a Nosso Senhor, e assim perturbar a analogia da fé e pôr a devoção a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Santíssima, em descrédito pelo manifesto exagero, além de desonrar a Nosso Senhor. Em certo sentido, os santos podem ficar sozinhos, com seus próprios caracteres individuais. Mas Maria não pode. Ela está muito próxima de Deus. Se há um tipo de santo peculiar, de caráter marcante e de individualidade reconhecível, cujo nome é Maria, escondida sob a maternidade divina, à espreita, por assim dizer, na essência dos mistérios de Belém, de Nazaré e do Calvário, tal não é discernível, por causa do excesso da luz do sol eterno, de que ela está toda vestida. Não está em nosso poder separar sua santidade da maternidade divina. Sua individualidade nunca veio à tona. Se existe, somente Deus o sabe. Se nós o soubermos um dia, será na luz da visão beatífica, e não aqui e agora. Para nós, ela é simplesmente a Mãe de Deus. Tão diferente de João como de Pedro, tão diferente de São Francisco, de São Domingos, ou de Santa Teresa, como de Santa Catarina de Sena, de São Felipe Neri, ou de Santo Inácio. Não podemos olhá-la como olhamos aos santos, mas apenas como a Mãe de Deus. Se tentarmos fazê-lo, um ou outro será prejudicado. O resultado inevitável será rebaixá-la das alturas em que os grandes doutores da Igreja costumavam pôr sua grandeza, uma grandeza que não é apenas solitária, mas incomparável e incomunicável.
Eles nunca a contemplaram separada de Jesus. A seus olhos, ela fundia-se nele. E o que ela possuía, possuía-o com ele. Ela era preenchida de sua luz, vestida de sua magnificência e, por assim dizer, incorporada ao mistério da encarnação. O que nos assombra e que fez São Dionísio dizer que pensara por um momento que ela fosse um Deus é a similaridade com Deus que parece receber da natureza divina de seu filho, em troca da natureza humana que lhe ministrou. Esta sempre foi para mim a coisa mais notável a respeito dela. Sua semelhança com o Verbo de Deus, que é tão parecido com ela enquanto homem. É este mesmo privilégio da maternidade divina o que parece às vezes erguê-la acima da esfera da encarnação e colocá-la em vizinhança por demais indizível com o Deus invisível. Os santos parecem ter olhado a Maria como a uma pessoa e a uma natureza criadas, onde os esplendores de Deus mesmo, se puseram segundo a capacidade de uma criatura. Portanto, contemplaram-na tão completamente como em Deus, no regaço de sua magnificência divina, que não deixaram de usar uma linguagem que pode ser mal compreendida por aqueles que a contemplam de um ponto de vista diferente. É muito importante ter isso em mente, pois à primeira vista, aqueles que amam a Nossa Senhora sentem uma sorte de tristeza pela negação aparente de algum caráter individual que deva ser distinto e próprio. Isso parece distanciá-la e assim soa desamoroso. Mas um pouco mais de reflexão mostra-lhes que dificuldades devocionais e teológicas, o outro ponto de vista final, implica. No que diz respeito às dores, olha, essa parte aqui, né, que o Padre Ferreira menciona, né, e que ele próprio confessa, né, que é para ele a coisa mais notável a respeito dela, né, é essa semelhança dela com o Verbo encarnado, né? O Verbo de Deus, né? E essa luz que brilha em torno dela e que a torna indistinta, né, para nós do brilho do Pai eterno, né? Ou da Santíssima Trindade, né? No que diz respeito às dores, no entanto, não é que sejam simplesmente ininteligíveis se vemos Maria separada de Jesus. O que quer que se diga de outros mistérios são inegavelmente seus, letra maiúscula, tanto quanto são seus, letra minúscula. Nem alcançamos o entendimento correto deles se não considerarmos sejam dores de seu coração, letra maiúscula, como são dores de seu coração, letra minúscula.
E, portanto, como auxílios da paixão, e tendo na paixão lugar proeminente e peculiar. A compaixão de Maria é a ligação entre a maternidade e a paixão. Então, o Padre Faber usa a maternidade de Deus como essa ligação que, de alguma forma, destrói a individualidade de Maria em todo esse processo da paixão. Né? Ela é tão ligada que a sua individualidade não aparece. Né? Então, a maternidade de Maria, ela é dogma da Igreja desde o século IV, não é? Ou 5, talvez 5, né? 400 e pouquinho. Proclamado pelo Concílio de Latrão, né? O quarto Concílio de Latrão. Então, esse dogma é central aqui no raciocínio do Padre Faber. Né? Então, a compaixão de Maria é a ligação entre a maternidade e a paixão. A compaixão também a preparou, agora a segunda categoria, né? Para o ofício de mãe dos homens. De mãe dos homens, de rainha da misericórdia, de refúgio dos pecadores. Como já dissemos no primeiro capítulo, parece que ela adquiriu seus direitos pelas dores. Estas eram sacrifícios heróicos voluntários, para além dos sacrifícios absolutamente indispensáveis que a maternidade divina implicava. Jesus tinha, por assim dizer, uma dívida para com ela em razão das dores. Foi nas dores dela que o império glorioso sobre o Sagrado Coração que ela exerce hoje no céu, império glorioso, né? Lançou a mais profunda raiz. Então aqui está a base do que a Igreja chama de onipotência suplicante, né? De Maria. Foi nas dores que o império glorioso sobre o Sagrado Coração que ela exerce hoje no céu, lançou a mais profunda raiz. Foi nelas que sua identidade com Jesus alcançou o ápice e a união mais inseparável. Tampouco duvidamos que sua resistência à dor tão temível e ao mesmo tempo tão variada haja ampliado seu coração e a haja tornado mais capaz de compadecer-se das dores da humanidade. Os santos aprenderam muito com o pecado. O zelo apostólico e a caridade têm raízes na experiência do pecado, bem como no puro amor de Deus. Nossa Mãe Santíssima foi absolutamente poupada de tal aprendizagem. A dor, portanto, teve de ensinar-lhe o que o pecado não pudera fazer. Nenhuma ciência da malícia, ou do pecado, ou da necessidade da graça, poderia fazê-la sentir a perda de Jesus, que é a primeira infelicidade do pecado, como ensinaram os 3 dias de perda. Sua intercessão também recebe imenso poder de impetração de sua experiência da dor e da união de seus sofrimentos com os de Jesus. Ainda que considerássemos suas dores simplesmente como enormes acumulações de mérito, ainda assim assumiriam importância considerável para o seu ofício em relação a nós. Não há sombra de dor humana que não seja familiar a seu coração.
As variadas invenções do pesar são conhecidas por ela. Bonita essa expressão, né? As variadas invenções do pesar são conhecidas por ela. Os segredos de sua aliança com a graça, bem como de sua tendência a acolher as fraquezas de nossa natureza, não são segredos para ela. Ela, que é a profetisa de uma raça dolorosa, é, por sua própria experiência, a grande doutora da ciência das dores. Sua compaixão também lhe dá um anseio pelo aumento da colheita da paixão, como pelos excessos abençoados do Sagrado Coração com respeito às almas, o que talvez não tivesse sem a compaixão. Na verdade, suas penas no Calvário eram as dores de parto que fizeram de todos os homens filhos de Maria. E assim sua compaixão não era apenas uma aptidão para ser nossa mãe, senão que era um verdadeiro parto nosso como seus filhos. Dores de parto. De modo semelhante, não nascemos na compaixão. Então, é na compaixão que chegaremos a encontrar o fundamento profundo sobre o qual nossa confiança filial pode construir-se. Se nossa mãe querida fosse apenas a maravilha fulgurante e feliz da Imaculada Conceição, da maternidade divina e da gloriosa Assunção, não confiaríamos nela como confiamos na mãe de coração partido ao pé da cruz. Ela pareceria mais distante de nós. Sentiríamos em relação a ela o que sentimos em relação aos anjos, cheios de amor e de adoração, de ternura e de reverência, de admiração e de felicitações, de santa inveja e de desejo de união com eles. Não sentiríamos, como agora, que ela nos pertence e que está perto de nós, que é a nossa mãe real. É a compaixão o que dá esse caráter filial à nossa devoção à Mãe de Deus Todo-Poderoso. Mas isso não é tudo. Assim como na compaixão nascemos dela, e assim como na compaixão encontramos nossos motivos para a confiança filial, assim também na compaixão ganhamos o direito de morrer em seus braços maternos. Pois foi então que ela recebeu o direito sobre os leitos de morte, por causa de seu comparecimento ao leito de morte de Nosso Senhor e seu mistério por nós, como por Ele. Na hora da morte, é parte de seu ofício, como a Igreja indica veementemente na Ave Maria. Assim, sua compaixão está inseparavelmente ligada aos vários ofícios de misericórdia e por decreto de Deus, Maria realiza por nós. Então veja que visão mais maravilhosa, né, que nós temos aqui, né? Não só da onipotência suplicante, né, porque foi a compaixão, foi na compaixão, né, que se estabeleceu o império glorioso
dela sobre o Sagrado Coração, como também foi na compaixão que ela adquiriu para nós, não é? O direito de nossa mãe, não é? E também foi na compaixão que ela adquiriu o ministério de estar do lado nosso, no nosso leito de morte, né? Veja que essa visão que o padre Faber dá não tem nada de sentimentalismo, né? É bom nunca esquecer disso. Não tem nada de sentimentalismo nisto aqui, né? O terceiro efeito da compaixão de Maria é sua cooperação com Jesus na redenção do mundo. Então, aqui é a corredentora, né? Já falamos disso, mas falta dizer algo mais. A cooperação de Maria tem características diversas que não devemos perder de vista ao considerar a questão. Foi a cooperação de uma criatura sem pecado com o Criador encarnado na redenção do mundo de seu pecado. Ela não tinha pecado e ainda assim sofreu e ademais sofreu pelo pecado. Essa cooperação a distingue dos santos que pecaram e dos anjos que não podiam sofrer. É-lhe peculiar a ela. Além disso, a compaixão era, como já dissemos, um sacrifício simultâneo e idêntico ao seu, com letra maiúscula. De modo que um dos teólogos antigos disse, abre aspas, a vontade de Cristo e a de Maria eram de todo una, e seu holocausto era uno, ambos oferecidos a Deus, ele no sangue de sua carne, ela no sangue de seu coração. Fecha aspas. Aqui tem a referência desse teólogo, no pé de página. Portanto, suas satisfações têm um lugar nos tesouros da Igreja que não pertence às satisfações dos santos. São antes como Cristo e são mais abundantes e mais preciosas. Quando oferecemos ao nosso Santo Senhor ao Pai, estamos oferecendo o que em nenhum sentido é nosso para ser oferecido. É nosso só pelos artifícios da graça e pela criatividade da comunhão dos santos. Ele é nosso em sentido sobrenatural. Mas Jesus pertencia a Maria e era-lhe obediente em sentido muito diferente. Ela tinha o direito de oferecê-lo, direito que não partilhamos. Enquanto nossas oferendas espirituais não nos custam nada, a sua custou-lhe um coração partido. Ela empobreceu-se para enriquecer-nos. Ademais, ao oferecer Jesus ao Pai, fez mais que toda a criação junta poderia fazer para reparar sua majestade bendita que o pecado tinha ultrajado. Todos os anjos e todos os santos estão infinitamente abaixo do que ela fez. Consequentemente, sua oferta fez ampla reparação, uma reparação digna de Deus e igual a Deus, porque o que ela ofereceu foi o Deus encarnado, que era ao mesmo tempo seu filho sábio, obediente e amoroso. Quando Maria fez sua oferta, nenhum vestígio da indignação pelo pecado permaneceu sobre a glória do Criador. Todas as feridas se curaram, todo o vazio se preencheu,
toda a escuridão se iluminou, se nos podemos atrever a usar palavras humanas tão inadequadas para descrever tal mistério. Mas isso não é tudo. Pela oferta de Maria, que era sua propriedade, e que ela tinha o direito de fazer, um mundo de glória cercou o trono de Deus, o que não aconteceria talvez se o pecado nunca tivesse existido. O pecado tornou-se assim, por assim dizer, uma imensidão de matéria nova, que o sacrifício de Jesus e a oferta de Maria usaram para criar um mundo novo de glória, mais vasto que todos os mundos materiais, para a majestade do Altíssimo. Mas ainda há mais. Maria entrou mais fundo no sacrifício. Tornou-se parte crucificada e viva dele. Suas dores, depois do abandono do Pai, eram a parte mais profunda, mais amarga e mais extensa da paixão de nosso Salvador. E, portanto, cooperaram com o abandono divino e com a crueldade dos pecadores para permitir que Jesus oferecesse ao Pai a satisfação magnífica e suficiente que foi o sacrifício da cruz. Estes foram os maravilhosos efeitos da compaixão. Quase trememos ao escrever sobre eles, porque sabemos muito bem que, por causa de nossa cegueira espiritual e da falta de amor verdadeiro por nossa querida mãe, os representamos de modo muito inferior ao seu real esplendor. Então aqui termina a sessão 3, né? Na minha opinião, né, essa sessão aqui é a mais profunda, é o mais profundo texto que nós já lemos aqui nesse livro sobre Maria, né? O efeito real da compaixão. Padre Faber se eleva, né, aqui na descrição dele a alturas muito vastas, né? Muito vastas, com uma sabedoria muito grande e com tanto ele se eleva que ele tem necessidade de colocar essa última frase, né? Quase trememos ao escrever sobre eles, sobre os efeitos da compaixão, né? Porque ele sabe que ele começou a navegar em altíssima altura, né? Veja que ele fala, né? Uma coisa tremenda aqui, né? Ele fala que pela oferta de Maria, a oferta de Deus, de Jesus a Deus Pai, né? Um mundo de glória cercou o trono de Deus. O que não aconteceria, talvez, se o pecado nunca tivesse existido. Ou seja, se não houvesse a queda, né? Se não houvesse a queda, esse mundo que a oferta de Maria criou não teria existido, né? Enfim, não há nada para se comentar aqui, né? Mas só um comentário final aqui antes de passar a palavra para vocês. Extraordinária a ideia, não é? De que por causa da Imaculada Conceição, Maria
não conhecia o pecado, né? Portanto, não conhecia as punições ao pecado. E foi através de suas dores que ela passou a conhecer os efeitos e as punições do pecado, né? Ela sofreu, por assim dizer, os efeitos do pecado sem ter a possibilidade de pecar, né? Através das suas dores. Esse trecho eu acabei de ler, enfim, extraordinário, né? E eu gostaria de ouvir aí agora os comentários e as observações de vocês sobre o que eu acabei de ler. Oi, professor. Diga, Márcio. Tudo bom? O interessante é que as dores de Nossa Senhora, né, o drama lá da Paixão e Morte de Nosso Senhor, eles são a queda do paraíso ao contrário, né, a reparação deles. E como Nossa Senhora não foi afetada pelo pecado original, como ela não teve as dores do parto, por exemplo, né, e outros males físicos, Deus não a poupou dos sofrimentos, né, da alma, por ela estar num ambiente pecaminoso, não por ela por ser algo que venha dela, Isso. por ser, né, uma pessoa imperfeita. Mas e daí, né, ela acabou dando o parto ao corpo místico de Cristo, né? E essas dores da alma vieram essas dores, vamos dizer assim, místicas dela, de gerar a cabeça enquanto cabeça do corpo místico, não o corpo físico, mas o corpo espiritual. Isso. E a partir do sangue e da água que brotaram do lado do Nosso Senhor, né, a nova criação também, né? E além de todo esse sofrimento de ver isso, né? Agora Nossa Senhora da Salete também chorou, o próprio Cristo chorou em várias situações, né? A morte do Lázaro, ele mesmo é que não foi nem de longe, né? Nem inimaginável ter sido afetado pelo pecado, assim, quanto ser humano, né? Mas ele chorou, sofreu também, né? E aí eu me lembro do Santo Agostinho de novo, né? Do sangue do coração de Nossa Senhora que o senhor leu ali, né? Que brota pelos olhos, né? As lágrimas são o sangue da alma. Da alma. É. E essa frase, ela não me sai da cabeça. E também, para a gente também entender como é que, mais ou menos, foi feita, como é que ocorreu também a queda, né? Já que Eva instigou o próprio Adão a pecar também com ela, né? Ofereceu, empurrou o Adão ladeira abaixo, né? Agora ela estava ali como que estivesse compensando ali esse mal feito, né? Ela era instrumento de paixão de Nosso Senhor. Exatamente. E aí ela deu o necessário suporte, né? Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Mas essencialmente é isso. A gente for analisando isso, ver tudo ao contrário, exatamente como é que foi, como é que as coisas aconteceram. Embora não tenha tido essa descrição no Gênesis, em detalhes, em minúcias, a gente vai percebendo isso. Mas essa dor aí é a dor né? E essa dor vai ser a dor também do que Nossa Senhora sente também pelos filhos dela, né, que se perdem, os filhos que sofrem injustamente, como o filho, né, que são conformados então estão conforme aos passos do Nosso Senhor, né, como tem lá no catecismo lá do São Roberto Bellarmino também, né, a última bem-aventurança, assim, do pico o máximo dela é exatamente essa, né? Os justos são provados pelas tribulações. E ela também, eu tenho certeza que, como refúgio dos pecadores, ela também derrama essas lágrimas também quando vem os outros filhos, embora eles estejam alcançando, né, uma elevação digna de filho de Deus, o sofrimento deles também.
Mas era só isso, a outra parte eu esqueci. Eu tenho que anotar para falar, senão eu fico enrolando aqui, gastando tempo. Mas é isso, pessoas. Caso o senhor queira estender um pouco mais, obrigado. Não, obrigado você. Não, o que fica claro, né, é que para nós, né, de forma prática, né, é que Maria, com a sua compaixão, a Nossa Santa Senhora, né, ela adquiriu por nós esse direito de nós sermos os filhos dela, né, sem sentimentalismo nenhum, né. Enquanto somos filhos da Igreja, corpo místico de Nosso Senhor, né, nós temos o direito à maternidade dela, né, e a rezar para ela nos salvar, né, porque ela exerce, na expressão do Padre Faber, um império glorioso junto ao Sagrado Coração, né? Daí o título, né, de medianeira de todas as graças, de corredentora da humanidade, né? Ela nos adquiriu esse direito de clamar por ela, né? De clamar por ela, agora e na hora da nossa morte, né? Então, toda a Ave Maria que a gente reza, né, a gente está reclamando esse direito, né, que ela nos conseguiu, né, junto a Deus, né. Nós temos o direito pleno, como filhos da Igreja, né, de clamar por ela, né, e de receber as graças todas das mãos dela, né, certo? Temos também o dever de confiar nas mãos misericordiosas dela, né? Que beleza isso, né? Que beleza. Mais alguma observação? Que maneira diferente da gente pensar, né, professor? Lógico que a gente tem que fugir do pecado, evitar o pecado com todas as nossas forças, mas foi graças ao pecado que nós tivemos a chance de conhecer toda essa glória de Nosso Senhor e de o que é ser uma criatura, né? O que é essa tal semelhança, né, que a criatura de Deus tem com ele, que foi Nossa Senhora, um exemplo disso, né? Félix Culpa, exatamente. Eu lembrei disso agora que o Márcio falou aí. Ela é a prova de que, né, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, porque você vê o Padre Faber falando aqui, né, que ele foi vendo como que ela era parecida com o Nosso Senhor. É lógico que ela foi ficando cada vez mais parecida, vamos dizer assim, né, por falta de a gente ter vocabulário para explicar isso, pela convivência e pela obediência, né? Porque
Adão e Eva também foram feitos à semelhança. E conviveram com Deus. Sim. Só que a partir do momento em que eles escolhem pecar, eles vão se tornando, eles se tornam diferentes. Eles se desligam, se desligam. Isso. Enquanto Nossa Senhora não, ela vai ficando cada vez mais semelhante. Será que a gente pode falar assim, né? A Nossa Senhora. Vai cada vez mais sendo envolvida pelaquela luz que não a distingue mais, né? Aos nossos olhos, né? E veja que coisa interessante, Ana Paula, é o seguinte, como que a gente normalmente convive com a frase assim: Deus tira do mal o bem. Não há nada mais exemplar em relação a isso do que Deus ter tirado do mal, do pecado original, todo esse manancial de graças que Maria pode nos dar, né? Agora, enfim, foi por causa do pecado original que tudo isso ocorreu e que hoje nós temos como mãe Maria e como uma intercessora junto ao Sagrado Coração. Essa intercessão Padre Faber chama Império Glorioso, né? Nós não teríamos nada se o pecado original nada disso se o pecado original não tivesse acontecido, né? E o que torna mais grave ainda o fato de Lúcifer ter se negado a servir essa criatura. Dizem os detores por causa de Maria. Ele se revoltou por causa de Maria. E nós devemos ser muito gratos ao nosso anjo da guarda, né? Que se, por amor a Deus, se submeteu a ser nosso anjo da guarda de criaturas tão imperfeitas como nós somos. Por obediência. Uma coisa linda, né? Toda essa arquitetura da ordem da graça, né? Isso é uma arquitetura da ordem da graça. Por mais maravilhoso que seja, por mais maravilhosa que seja a ordem da natureza, né? Porque a ordem da graça é uma coisa deslumbrante, né? Para se contemplar, né? E uma outra coisa, como que tristeza, né? Que é a igreja de hoje perder tanto tempo com discursos de politicagem ao invés de mostrar aos seus fiéis essa beleza. Isso a crise da igreja é um mistério, né? Para mim é um mistério. Eu sei que isso faz parte da vontade permissiva de Deus, né? Quer dizer, que ele permite isso. Não é vontade dele, mas ele permite. Mas para mim é um mistério. O afastamento, né, da igreja, como corpo mesmo, né? Pelo menos da pregação dessas coisas para os fiéis, né? Porque o que sobra, não sei se na maior parte das vezes, ou na maior parte dos católicos, isso eu não sei, mas o que sobra hoje é uma devoção melosa, sentimentalista, que não faz jus a nada que Deus fez, né? Essa devoção melosa e sentimentaloide da Mãe de Deus, né? Porque o que ocorre com essa devoção deturpada assim é que ela distancia as pessoas da realidade da ordem da graça. Fica parecendo um wishful thinking só. Nos afasta
da realidade da ordem da graça, como o subjetivismo, por exemplo, nos afasta da realidade da natureza. A ordem da graça, ela tem que ser real para nós. Nós temos que nos movimentar nesse mundo com visão aberta, com olhos espirituais abertos, né? Porque ele é real, né? Então nós temos que rezar para Nossa Senhora, não com sentimento, né, com aquela coisa, mas sabendo que nós estamos agindo na ordem da graça, que é muito real. Muito real. A ordem da graça, inclusive, é muito mais real do que a ordem da natureza. Certo? Porque a natureza, para nós, vai acabar quando nós morrermos, né? A ordem da graça, não. A natureza vai acabar um dia, né? Esse mundo vai ter um fim. Não o mundo da graça. Então, nesse sentido, ele é muito mais real, né? E o sentimentalismo, essa linguagem pastosa, gelatinosa, que é usada pela igreja hoje, nos afasta da realidade do mundo da graça. Isso aqui é muito triste, né? Muito triste. É o que o padre Faber fala naquela frase, né, que eu já li várias vezes para vocês. Se há um departamento da religião prática contra a qual desejaríamos houvesse uma sentença de perpétuo banimento do sentimento e da emoção, é o departamento de Maria. Maria é uma grande realidade de Deus. E o sentimento é propenso a roubar-nos a realidade, por converter a substância em fantasia, a solidez em lindeza, e por revestir de tal modo o exterior que quase chegamos a duvidar que haja algo no interior. Ela nos rouba a realidade. O sentimentalismo. Mas acaba que isso é uma consequência mesmo inevitável desse desconhecimento, né, professor? E do subjetivismo que a gente vê. Isso. Porque, eu não sei o que o senhor pensa disso, mas quando a gente fala da igreja hoje, me parece menos culpável que aqueles o clero mais novo, vamos dizer assim, porque eles não receberam isso lá porque cabia àqueles que conheciam tudo isso que o padre Faber nos diz aqui, cabia a eles passar isso, preservar. Eles deturparam por vontade própria. Pois é. Os grandes heresiarcas modernos, né? Eles mudaram isso sabendo que estavam mudando isso. Eu concordo com você. A cadeia de culpa é menor sobre os padres formados agora, né? Igual eu até falei com o Márcio outro dia assim, falei, nossa, será que no Brasil já existem crianças que não sabem da existência de nosso Senhor Jesus Cristo? Certamente. Existem. E quando sabem de forma deformada. É o Jesus gay, é o Jesus que teve intercurso sexual com Madalena, que teve um filho com Madalena. Se eles sabem, essas crianças sabem dessa forma. Pois é, olha que coisa. E muita gente. E muita gente simplesmente nunca soube. Ou se soube, desprezou quando falaram, né? A gente conhece muita gente, eu conheço muita gente da minha idade, já velho. A Cristina deve conhecer também. Que simplesmente não existe para esse mundo, não existe para eles, para essas pessoas, não existe. O Cristo Redentor que existe em várias cidades do Brasil vira só uma paisagem. É uma paisagem, é uma coisa. Ponto turístico. É ponto turístico, isso aí, Márcio. É isso aí, ponto turístico.
Quantas professor. pessoas vão lá no Cristo como ponto turístico para ver o Rio de lá, né? O Rio de Janeiro de lá. A Cristina, diga lá, Cristina. Não, eu queria dizer que é praticamente todo mundo que eu conheço. É. Não é todo mundo que eu conheço fora, né, do ambiente da tradição, E não é criança, né, Cristina? É gente da nossa cidade, né? gente da nossa idade. Na verdade, professor, o influxo, né, da modernidade, eu acho que a partir dos anos 70 foi de incutir na cabeça da nossa geração, que já devia estar acontecendo há muito tempo, que a nossa religião era fonte de neurose, Sim, né? claro. Você não podia exagerar isso nem nada, né? Agora, eu queria fazer uma observação sobre o Cristo Redentor, que é uma percepção que eu tenho até nesse ambiente mesmo, né? Que está fora da docilidade de aceitar a realidade a nossa realidade, né? Filhos decaídos né, e da criação. É o básico, né, que essas pessoas não aceitam. Mas elas sabem falar o tempo inteiro que se Cristo existe, ele só pode ser o Redentor. Isso é uma coisa que eu percebia na minha adolescência. O Cristo crucificado, a imagem do sangue de Cristo, isso sempre foi muito repugnante para eu posso falar essa geração, professor, que eu acho que nós todos somos pobres coitados, Não, sabe? somos todos nós. Não, não. É um e outro que tem a graça de, por algum motivo, sabe lá Deus qual, de encontrar um caminho de retorno contra essa campanha virulenta, demoníaca que é contra a verdade de Nosso Senhor. Uma coisa impressionante. A imagem de Cristo ressuscitado, ela ficou mais importante do que a imagem de Cristo crucificado. Verdade é essa. Nós temos horror à paixão de Nosso Senhor. Horror. Não é? Parece que o Cristo Redentor ele acontece em separado da paixão. Não é? Ele é redentor porque ele é redentor. Não tem nada a ver com a paixão. Por quê? Porque a noção de pecado original ela foi solapada, né? De nós, né? E aí nós perdemos toda a beleza. Veja, nesse ambiente, Maria, ela não tem nenhuma função, né? Nesse ambiente moderno, Maria não tem nenhuma função. Por isso que nos seminários os cursos de Mariologia são indecentes, para dizer o mínimo, né? Indecentes. Não é nem mais blasfêmia. Eu acho que passou dessa. Não sei mais, não tem palavras, né? Se vocês pegarem um livro de Mariologia moderno, não recomendo, né? Mas são simplesmente indecentes, pornográficos, né? Não consigo avaliar a dor que isso causa no Imaculado Coração de Maria, né? Mas não falemos sobre isso. Vamos nos ater a esse ambiente, né, que o texto do Padre Feber nos criou na nossa mente, né? Essa coisa belíssima, né? Essa ideia da estatura, né, de Nossa Senhora frente à Santíssima Trindade, né? Essa nossa mãe, né, misericordiosa, por direito dela, né? E que nos conseguiu o direito de ser filhos dela, né? Isso é uma coisa valiosíssima, né? Para nós meditarmos, né?
E outra coisa, então, que me ocorre, professor, da nossa responsabilidade, de nós que estamos aqui ouvindo essa leitura, a partir do momento em que nós fomos expostos a esse conhecimento. A gente tem por obrigação, mudar e sair mesmo desse sentimentalismo e modificar alguma coisa, porque a gente está sendo... Não tem mais a desculpa de ignorância. Não, né? nossa situação é difícil. Nossa situação é difícil. Então a gente pode pensar assim, nossa, que bom que eu sei isso, sim, que bom, graças a Deus. Mas olha o tamanho da responsabilidade que vem junto com conhecer esse aspecto. Nossa situação não é fácil, não. Nossa Senhora. Não é fácil, não. Porque nós não conseguimos. Se nós voltarmos, se nós recusarmos isso que nós sabemos já, o nosso caminho é direto para o inferno. Nós não temos como explicar isso. Que a nós foi dado o conhecimento, né? Então nossa situação é essa, quer dizer, se nós assumimos, né, esse papel de filhos da Mãe de Deus, nós temos que comportar de acordo com a dignidade dessa posição. Existe uma dignidade intrínseca de ser filhos da Mãe de Deus. Nós não temos mais liberdade de fazermos o que quisermos. Não temos mais essa liberdade. E aí a coisa fica muito preta, né? Para nós. Você disse o bem. Filhos da Mãe de Deus não podem se comportar de certas formas, né? Não podem fazer certos acordos com o mundo, né? Essa é a nossa situação. Professor, sim, aí entra em campo aquela questão da infância espiritual, né, que Nosso Senhor já deu exemplo sendo obediente, né, a Nossa Senhora durante a vida oculta dele, né? E outro dia eu estava organizando uns textos aqui, e esse simplifiqueirão que ele é bem grande. Poxa, justamente falando sobre isso, da diferença da infância espiritual, da infantilidade espiritual. Porque as pessoas muitas vezes elas são presas sem saber na infantilidade dessa do sentimentalismo. Isso. E coisas como existe a criança boa, a criança obediente, que tem que ser como da infância espiritual. Tem a criança mimada, a criança cheia de vontadinhos, cheia de pirras e pirraças, que é da infantilidade espiritual também, aquela que gosta do sentimentalismo, né? E a gente vê... Gosta das consolações, né? Umas consolações bem falsas. Mas... Não são espirituais, elas são consolações psicológicas, dizer assim. Eles vão lá na paróquia tomar um Rivotril lá com o pessoal da RCC e volta feliz pra casa, né, e tal, e daqui a pouco tá de volta. Cantou bem lá, né, fez assim. Cantou, bateu palminha, fez polichinelo, né? Ai, Deus. Mas o texto da infância espiritual, esses comentários aí me fizeram lembrar isso, da infância espiritual. Isso. Inclusive tem um livro do padre Júlio Lombardi que fala exatamente sobre a consagração da Nossa Senhora e coloca sob o foco da infância espiritual
e cita alguns santos, dentre eles, obviamente, Santa Teresinha, como um grande modelo de seguimento dessa linha, né? E aquela coisa de fazer tudo, né, em Maria, ou seja, sob a proteção e a direção e a guia dessa mãe, que ela é, né, para Maria, e como ela é unida, né, no seu coração ao coração de Deus, obviamente também para a maior glória de Deus, de bem salvação das Ah, almas. ad E Iesum per Mariam. exato, e com ou como Maria, ou seja, imitando, fazendo as coisas como Maria teria feito em nosso lugar. É aí que a porca torce o rabo, né? Que as pessoas precisam estar atentas, não podem se distrair, né? Que a coisa que mais o mundo gosta de fazer é distrair a gente, né? Distrair nossos sentidos, nossa cabeça, né? E aí essa lembrança. Bom, caso o senhor queira estender sobre esse assunto, Isso mesmo. é com o senhor. Muito obrigado. É isso mesmo. Quer dizer, na perspectiva que a Ana Paula colocou, né? Nós sabendo de tudo que nós sabemos sobre a Mãe de Deus, nós temos que nos colocar neste lugar, né? De filhos dela, né? Isso é uma responsabilidade individual muito grande. E mais ainda, nós temos que nos comportar no mundo com a dignidade dessa posição, né? Não há outra forma. Bem lembrado, a infância espiritual. A pequena via de Santa Teresinha, né? Essa é o que a pequena via de Santa Teresinha é uma das coisas mais belas, né, que um santo trouxe para nós, final do século XIX, né, já com o mundo do jeito que estava. Por isso é um conselho espiritual muito importante que Santa Teresinha trouxe para nós, né? Isso aí, Márcio. Muito bom. Nós estamos então na página 465. Talvez a gente vai ter mais 2 ou 3 leituras, né, antes de acabar o livro. E então a semana que vem certamente nós terminamos essa leitura aqui, certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana, né? Se Deus quiser, nós na segunda-feira estaremos continuando a leitura aqui para terminar esse belíssimo livro, né? Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.